Muito boa noite aos dois. Dr. Pedro Santana Lopes, comece por si e por lhe perguntar, na sua opinião, qual é o principal risco para a Europa neste momento, em resultado da crise grega? São vários. Perder força, na minha opinião, os principais é abalar o seu sistema monetário. Naturalmente depende do resultado do referendo, depende da evolução da situação grega, mas tudo isto que já se verificou retira credibilidade, retira autoridade. Há um comportamento inqualificável, na minha opinião, por parte das autoridades gregas neste último tempo. O tempo anterior eu procurei sempre compreender como estratégia negocial, como avanço e recuo e respeito a uma linha política própria, sufragada pelo povo. Essa é uma questão. E, portanto, procurei olhar sempre esses comportamentos como comportamentos integrados dentro dos cânones da democracia. Aquilo que se tem passado nos últimos dias é uma história de loucura, na minha opinião, de loucura antidemocrática, porque usam-se instrumentos da soberania nacional, de expressão da vontade popular, como o referendo, como arma de arremesso no meio de processos negociais de um modo que eu nunca vi usar. Como sabe, esta semana as coisas dizendo, se calhar já não fazemos o referendo. Fazemos o referendo, não fazemos o referendo. Há aqui uma questão também que importa sublinhar, em que condições é que este referendo se vai concretizar? Qual foi a campanha? Até a máquina administrativa grega, que não tem fama de ser muito eficaz, bem, esperemos, vimos aqui os preparativos, mas... A própria validade da pergunta. Mas com certeza. E o tempo, a lei do referendo, o tempo de campanha, tudo isso foi respeitado. E depois havia referendo, depois já não havia referendo, depois saber ao certo aquilo a que os gregos vão responder. Agora, o problema não é só do lado da Grécia, porque este comportamento que eu ouvi aqui a um porta-voz da Comissão soa melhor aos ouvidos. Nós não vamos utilizar a sala de imprensa da Comissão Europeia, não vamos fazer campanha, não vamos entrar nisto. O problema é que a União Europeia não está suficientemente demarcada de toda esta degradação institucional profunda, institucional no todo da União Europeia, que acho que retira credibilidade ao futuro, porque aconteça o que acontecer. Como é que se vai... Quer dizer, há muitas consequências disto. Isto enfraquece a União Europeia. Não dá cabo só da Grécia, dá cabo, com o devido respeito, é um país com muitos séculos, estou a dizer, dar cabo das suas condições de vida em muitos aspectos. Isto também fragiliza a União Europeia, quer se queira, quer não. Por muito que os mercados aguentem e a cada sopro divulga-se uma carta e sobem a dizer que querem negociar outra vez e sobem as ações, isso tudo é, na minha opinião, é espuma. O que fica disto tudo é muito complicado para a União Europeia, porque nós não estamos livres de aparecer qualquer governo, a qualquer altura, em qualquer país, mais à esquerda, mais à direita, e que entre também pelos delírios e devaneios com forte carga antidemocrática e de falta de respeito. A Europa já viveu muitas crises. Eu nunca vi nada disto, já teve muitos referendos, mas tudo com gentlemen's or ladies agreement. Não, desculpe, com esta bandalheira que se tem passado nos últimos dias. António Vitorino, o Tsipras e o Syriza podem sobreviver a domingo? Bom, este referendo vai ser um referendo muito peculiar, porque, embora eu, por definição, pense que nos referendos as pessoas respondem, cada uma, a uma pergunta diferente, exceto talvez os suíços, que como têm muitos referendos, esses possam se dar ao luxo de responder mesmo à pergunta que é feita, mas ninguém sabe verdadeiramente qual é a pergunta que vão responder. Para uns, a resposta será: queremos ficar no euro ou sair do euro? E esses tenderão, os que quiserem ficar, a responder sim. Mas para outros, o que estará em causa é saber se mantém o governo do Syriza ou não. E se querem manter o governo atual, responderão não. Isto significa que, de alguma forma, ninguém sabe verdadeiramente qual vai ser a conclusão do referendo. O governo do Syriza já deu a entender que, se vir ganhar o sim, se demite. E isso projetará a Grécia numa crise política, que era exatamente tudo o que se deveria evitar. Porque a situação dos bancos é aflitiva. O que se vai passar na segunda-feira a seguir ao referendo, se houver uma crise política, ninguém verdadeiramente sabe. E depois, o Pedro chamava a atenção para isso, eu acho que, de alguma forma, as instituições europeias também ajudaram à festa, com algumas declarações que são verdadeiramente inacreditáveis. Isto é, se o comportamento do governo grego foi tudo menos linear, foi errático, estavam a negociar, abandonaram a mesa das negociações, convocaram um referendo sem avisar ninguém, depois disseram que já podiam deixar cair o referendo se houvesse um acordo. Bom, nada disto faz muito sentido, mas também as instituições europeias
começaram a fazer declarações para a campanha eleitoral. A Grécia está a assinar a sua saída do euro, não haverá nenhuma negociação a seguir ao referendo. Ou seja, acho que talvez a primeira vítima já consolidada desta confusão toda é o espírito europeu. E o espírito de solidariedade europeu. Esse já tem marcas tão fundas na Grécia e nos outros países que levará muito tempo a ultrapassar. E isso está, na minha ótica, para além do destino do governo do Syriza, que é uma questão importante para os gregos e tanto mais importante quanto hoje se tem a sensação de que a oposição na Grécia não é verdadeiramente uma alternativa de governo. E que, portanto, o que nós podemos estar é entrar num ciclo onde haja uma enorme instabilidade política na Grécia e isso não é bom para garantir a sustentabilidade do euro. A questão é, se não forem rápidas as negociações, quanto tempo pode a Grécia sobreviver sem entradas de dinheiro? Mas aí é que está o paradoxo. Como é que as negociações podem ser rápidas? Vamos lá ver, com toda a objetividade. O que é que estávamos a negociar? Estávamos a negociar o fim do programa, que acabou na terça-feira. O que é que acontecerá na segunda-feira, se qualquer que seja o resultado do referendo? É negociar um terceiro resgate. É isso que vai estar em cima da mesa. Porque o programa acabou. E os problemas dos gregos, como hoje o próprio Fundo Monetário Internacional disse, fez um cálculo por alto e disse, bom, se calhar é necessário um novo resgate na ordem dos 50 mil milhões de euros. Para os próximos 3 anos. Para os próximos 3 anos. Acha que isso se negocia numa semana? Não se negocia numa semana. Não vai haver negociação rápida. E o que é preciso é encontrar uma solução rápida, essa sim, para garantir a sustentabilidade dos bancos gregos, senão as pessoas começam a não conseguir sobreviver. Não se negocia rápido, mas deixa-me perguntar-lhe, acha que se negocia com Alexis Tsipras ou com eu acho que aí Varoufakis? há um valor fundamental. Independentemente do que nós pensemos sobre o Syriza, se eles ganharem o referendo, isto é, se o não ganhar o referendo, não há nenhuma razão do ponto de vista democrático para que a Europa não aceite negociar com um governo que foi legitimado pelo voto dos gregos. Aí há princípios fundamentais, pode ser desagradável, pode ser exasperante, podem estar todos cansadíssimos das lições que o Varoufakis ia dar ao Eurogrupo, aos outros ministros das Finanças sobre a macroeconomia e a teoria dos jogos, mas há um princípio que não se pode abandonar. Os governos legítimos são escolhidos pelos povos e é com esses governos que se tem que negociar. Mas se me permite, isto se ganhar o não, se ganhar o sim, provavelmente não temos Tsipras, não é? Pelo menos Varoufakis não fica inteiro, não sai inteiro disto pelo que ele anunciou, mas não temos Tsipras ou não teremos o governo, mas teremos BCE. Ou dizendo ao contrário, o BCE tenderá a um maior suporte ao sistema financeiro grego, mas à espera da tal luz que o António estava a dizer que forçosamente demorará a ser acesa, que é a luz, pronto, we reached an agreement, temos, como é que é, fumo branco. Isso vai demorar sempre. Mas se o sim ganhar, há mais razões para se estar lá presente. Se o não ganhar, podemos perguntar assim, então aí saem todos, sai o BCE, não segura a banca grega, a Grécia entra mesmo no colapso, rompem-se as negociações. Eu devo dizer, Draghi, e antes o António Vitorino, noutras conversas temos fora daqui, dizia que são águas nunca antes navegadas, num programa na Renascença, nunca antes navegadas. E de facto são verdadeiramente nunca antes navegadas. É muito difícil ser capaz de perspectivar o que é que vai acontecer, principalmente no caso de um não, mas também no caso de um sim. Cai o governo, depois temos eleições, quando é que vêm novas eleições? Ou forma-se um governo de salvação sem Tsipras? Portanto, a Europa, que precisava tanto de crescer, precisava tanto de se fortalecer, tanto de se credibilizar, plano de Juncker, 300 mil milhões de euros, mais as reformas, não é? Continua parada, continuamos parados e veja lá há quanto tempo à espera de resolver estes assuntos, muito importantes, mas alguns lamentáveis, de facto. Eu gostava de saber como é que ouviram a declaração do Presidente da República português sobre se a Grécia sair, deixamos de ser 19, passamos a ser 18. Às vezes digo bem, às vezes não digo bem. Não gostei, na altura em que foi dita, de ouvir essa declaração. Principalmente por parte de um Presidente da República, de um chefe de Estado, que deve sempre procurar incluir, juntar e não excluir, mesmo que sejam países outros. Quem está nessa posição institucional julgo que tem mais... tem, obviamente, essa obrigação e, por isso, julgo que não foi um momento feliz. E depois daquilo que os mercados mostraram na Praça Portuguesa, na segunda-feira,
em dia de grande dúvida em relação à Grécia, podemos confiar nos cofres cheios ou rapidamente eles ficarão... Como os próprios dizem, temos cofres cheios para alguns meses, não é? Agora, resta saber se chega, se isto correr mal. É que isto é tudo assustador. E o que é mais assustador, sabe o que é que me assusta mais? É que nós vivemos tudo isto que é assustador já com, apesar de tudo, uma calma e uma serenidade e uma normalidade impressionantes. Todos, na Europa toda. Isto é, de facto, não é ser alarmista, mas de uma gravidade enorme a prazo, de consequências que não sei onde irão parar, mas enfim, domingo será sem dúvida um dia muito importante, o primeiro dia do resto da vida da Europa, como dizia o Sérgio Godinho. Sobre a declaração do Presidente da República, conseguiu entender o objetivo dela? Eu acho que é uma declaração aritmeticamente correta, mas é manifestamente um erro político. Porque estamos a falar de uma coisa muito mais séria, que é um precedente de um país sair da zona euro. E o precedente, uma vez criado, pode-se aplicar noutros casos. Eu acho que a única posição que Portugal pode ter e deve ter é dizer, não, nós temos que fazer todos os esforços para encontrar um acordo com os gregos. Porque a solução não é, quando há um problema, elimina-se. Porque a partir de certa altura podem surgir outros problemas e a tentação de eliminar outros é muito grande. E sejamos claros, nós, Portugal, somos um país que estamos numa posição particularmente vulnerável neste contexto. Portanto, o nosso próprio interesse nacional é de que não haja nenhuma catástrofe envolvendo a Grécia. Quando hoje o FMI vem dizer se este programa de ajustamento que esteve em vigor na Grécia tivesse sido respeitado, não estávamos perante o problema que estamos, é o FMI insistir na receita. Mas isto é uma declaração que segura Portugal? Bom, em primeiro lugar, é uma crítica aos governos anteriores ao Syriza. Convém já agora não deixar isso também em ambiguidade, porque o problema do programa vem desde 2012 e é implicitamente o reconhecimento de que o programa não estava, ou não produziu os resultados que se esperava que produzisse. E não foi só por não ter sido totalmente aplicado, foi porque produziu uma recessão e uma quebra do produto dramática. Agora, o FMI diz uma coisa também muito interessante, e nesse ponto o FMI, por exemplo, está de acordo com o governo grego. Acha que deve haver uma reestruturação da dívida, ou pelo menos de parte da dívida. E isso é muito interessante, porque sobre esse tema muito sensível, de que nós, aliás, falámos aqui na última semana, lembra-se? Eu disse, bom, há aqui uma variável para salvar a face do Tsipras, que é, ele aceita a receita restritiva, dura, mas tem uma compensação na reestruturação da dívida. Falámos inclusive da proposta irlandesa. Exatamente. Ora bem, o FMI volta à carga dizendo, atenção, se voltarmos à mesa das negociações, a questão da dívida também tem que ser posta em cima da mesa. É a única parte simpática para o governo de Tsipras e não sei se ele merece, porque depois de ter dito que o FMI era uma organização criminosa internacional... Mas o FMI tem sido mais antipático, ter feito o papel do polícia mau nestes dias, nestas semanas, não é? Surpreendentemente veio de lá agora este bónus que estaria guardado numa gaveta. Enfim, é tudo surpreendente no que se vai passando no teatro europeu. Durão Barroso, hoje, enquanto estava a participar na apresentação de um livro de Miguel Relvas, dizia que Portugal só não está na situação da Grécia graças à determinação de Pedro Passos Coelho. Isto é conversa de campanha? Sim, acho que parece uma conversa de campanha. Não estou a dizer se é verdade ou se é mentira. Agora é uma conversa que cheira à campanha eleitoral, isso é evidente, e portanto é um sinal que Durão Barroso se dispôs a entrar na campanha para as legislativas, também pelo menos, não é? Agora, nós não tínhamos de facto agendado este tema para conversar, mas surpreendeu ver Durão Barroso a apresentar o livro de Miguel Relvas? Não. Quer dizer, não surpreendeu, é assim, compreendo o convite de Miguel Relvas. Durão Barroso foi o primeiro-ministro do governo em que Miguel Relvas foi secretário de Estado e em que fez a tal reforma da administração local, a primeira das comunidades intermunicipais. E Miguel Relvas, de facto, vai ser muito próximo de Durão Barroso. O grupo dos seus maiores apoiantes é José Luís Arnaud, Nuno Moraes Charmente, Miguel Relvas e José Matos Correia, que estava aqui há pouco. Eles às vezes não gostam que eu diga isto assim, mas é um facto da história do PPD-PSD. E acho que até se orgulham disso em muita medida. E, portanto, o convite eu acho natural. Durão Barroso pode aceitá-lo, já está fora da Presidente da Comissão Europeia, pode aceitar. Agora, achei decente, se quer que lhe diga, da parte de Miguel Relvas,
convidar o seu primeiro-ministro, apesar de também ter sido ministro, aí já ministro e não secretário de Estado, Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho estava lá, apesar de não ter aceito fazer nenhuma declaração. Apetece-lhe começar a comentar este... Não, quer dizer, não quer fazer nenhuma ingerência. Talvez, olha, surpreendeu-me mais que o prefácio fosse assinado pelo José Maria Aznar, ex-primeiro-ministro espanhol, se quer que lhe diga, sobre reforma das freguesias em Portugal. Um prefácio do Aznar bingo. Continuemos em campanha, então. O Dr. Francisco Pinto Balsemão desafiou Rui Rio a avançar com uma candidatura. Que leitura faz? É curioso, é interessante, porque na prática, e a propósito de Miguel Relvas, eu penso que esta semana houve 2 anúncios de apoios significativos em matéria de presidenciais nesse lado do espectro político. Miguel Relvas, numa entrevista ao Expresso sábado, praticamente declarou o seu apoio, disse que achava que o candidato que via com melhores olhos, ou algo assim, era Marcelo Rebelo de Sousa, e Francisco Pinto Balsemão é o contrário. Eu acho que Francisco Pinto Balsemão seria de esperar que nunca apoiasse Marcelo Rebelo de Sousa. Por razões várias, cada pessoa tem o direito de pensar das outras e das capacidades que lhe reconhece para o exercício de determinadas funções. Não me surpreendeu nada que Francisco Pinto Balsemão o tivesse feito. Fez-me lembrar um discurso que fiz em Santa Maria da Feira, em 96, num congresso épico, na história do PSD, em que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito líder e tivemos para lá umas confrontações, entre aspas. Bem, e em que eu falei dessa relação entre Francisco Balsemão e Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, não é de admirar. A questão é esta, se esses 2 apoios, porque isso representa o quê? Francisco Pinto Balsemão, não estou a comparar com Miguel Relvas, cada um é o que é. Tem uma legitimidade histórica, institucional, política, fantásticas, cimeiras, é o fundador do partido e, por isso, declarar apoio a um candidato tem um grande significado político. A questão, como disse Marcelo, na minha opinião, é se foi o bom momento. E os momentos, curiosamente, parecem embaraçar Rui Rio. Os livros, os apoios, ele vai aos sítios, mas depois parece que fica embaraçado com o que houve. Vai ao livro do psicólogo, vai ao livro de um jornalista sobre a biografia dele, isto era o livro do psicólogo, julgo eu, outra vez, que já tinha sido apresentado no Porto, e houve Balsemão e parece que fica embaraçado. Rui Rio continua indeciso, é compreensível. Agora, eu não sei se pelo momento em que Balsemão disse isto, se foi muito compensador para Rui Rio, e para Marcelo não será ou não muito compensador o apoio de Miguel Relvas. Mas Marcelo procurou esse apoio. E, portanto, sabe-se desde um jantar que foi anunciado na imprensa, Marcelo Marques Mendes, Miguel Relvas, Luís Montenegro, que este apoio seria anunciado. E, portanto, o que é que significa? Lado histórico e aparelho do partido. Parte da estrutura do partido. Um está com um candidato, outro está com outro. Mas parece-lhe que o Dr. Pinto Balsemão faria uma sugestão e um desafio destes sem que o Rui Rio tivesse conhecimento? Quando diz que o Rui Rio fica embaraçado. Não, o Rui Rio tem conhecimento, fica, quer dizer, publicamente parece-me embaraçado. Agora, acho que o Rui Rio sabia, sabemos todos, quer dizer, olhando as pessoas e a política das pessoas, Miguel Veiga, o Dr. Miguel Veiga é um grande amigo de Francisco Pinto Balsemão, um grande apoiante de Rui Rio, isto entre outras pessoas. Portanto, obviamente, está em marcha esse processo. Portanto, podemos concluir que Rui Rio não terá dito a Francisco Pinto Balsemão não, eu nunca serei candidato. Não, nem pouco mais ou menos, senão Francisco Pinto Balsemão não falaria. Não. Eu não quero deixar de dizer é que acho que não se deve dramatizar e continuo a defender a mesma posição. Irem os 2 e a coligação não se preocupar com apoios à primeira volta a qualquer candidato. Lá está. Porquê é que pelo facto do outro ir na primeira volta... Porque nenhum dos 2 irá sem o apoio do partido. Diga? Nenhum dos 2 irá sem o apoio do partido. Mas isso, na minha opinião, é misturar presidenciais com partidos e presidenciais não têm obrigatoriamente que ver com partidos, pelo menos à primeira volta. É a minha posição de sempre, mantenho-a, e eu pergunto, o que é que os impede de irem os 2? Não terem o apoio do partido, mas não terem confiança neles próprios? As sondagens são ótimas. O que é que falta mais? Está a ver? Quero dar uma ajuda neste debate. Enfim, não me surpreende a posição do Dr. Balsemão. Ele tem posições muito próximas do atual governo e do Primeiro-Ministro, sobretudo do atual Primeiro-Ministro,
E toda a gente percebeu que, dos 3 nomes de que se fala, o Dr. Rui Rio será aquele que provavelmente estará nas melhores graças do atual Primeiro-Ministro. Agora, a minha interpretação foi diferente. Para uma candidatura presidencial. Presidencial, exato. Sim. Sobretudo e designadamente. A língua portuguesa é muito traiçoeira. É bom que fique aí. Mas, enfim, a minha interpretação da declaração do Dr. Olson, por acaso, foi ligeiramente diferente. Foi de que, perante as indecisões do Dr. Rui Rio, um empurrão de quem tem a legitimidade histórica de ser o militante número 1 do PSD faz a diferença. E eu, portanto, interpretei mais como um incentivo, um empurrão adicional para que assim o Dr. Rui Rio falou se decida. naquilo do cavalo, Exato, só passa uma vez. Exatamente. Portanto, foi essa a interpretação que fiz, mas enfim. Um incentivo ou um desafio? Aqui o português também, a semântica aqui não é irrelevante. Pois, se partimos do princípio de que o Dr. Rui Rio ainda não tomou nenhuma decisão, um incentivo para esses efeitos pode ser um desafio, não é? Mas que de facto é uma tomada de posição que não o obrigava, quer dizer, nada obrigava, convenhamos. Apresentar um livro não significa que se diga que a pessoa tem que ser candidata à presidência da República. De notar que Marcelo já reagiu. Mas isso é natural, porque o Dr. Marcelo é especialista em marcação homem a homem. Avancemos para o próximo tema. Em torno de um mandato de eurodeputado de Marinho e Pinto, ele concorreu pelo MPT, depois abandonou o MPT e agora o partido quer o mandato de volta. Pediu à CNE que se pronunciasse e a CNE considera que é incompetente para analisar este pedido. Como jurista. Depois perguntar-lhe como político, mas como jurista. Olha, eu não estudei o assunto, mas se me dá... A ideia que eu tenho é esta. Ele foi eleito para o Parlamento Europeu pelo MPT. O Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu é um estatuto próprio, mas aplica-se supletivamente o Estatuto dos Deputados à Assembleia da República e a lei eleitoral para a Assembleia da República. E, de facto, na legislação para a Assembleia da República prevê-se que quando uma pessoa é eleita por um partido e sai do partido, se inscrever noutro partido, perde o mandato. É por isso que muitas vezes nós temos tido casos de dissidências de deputados no Parlamento português que, ao saírem do partido porque foram eleitos, passam independentes. E mesmo que tenham uma ligação com outro partido ou outro movimento fora do contexto parlamentar até, não se inscrevem para manter o mandato de deputado. Eu lembro-me que isso aconteceu, por exemplo, já há muitos anos, com o engenheiro Lopes Cardoso, quando saiu do Partido Socialista, fundou a Fraternidade Operária, mas no Parlamento ele e mais 2 pessoas ficaram como deputados independentes até ao fim dessa legislatura, exatamente para não se lhes aplicar o mecanismo da cassação do mandato em virtude da aplicação dessa norma da lei. Se eu percebi bem o caso, mas eu não o estudei, mas se eu percebi bem o caso, o que o Parlamento Europeu diz é que essa matéria é uma matéria que tem que ser regulada à luz das regras internas e, portanto, reenvia para o ordenamento jurídico interno e o ordenamento jurídico interno tem, para a Assembleia da República, uma norma expressa. E a questão é saber se ela se aplica ou não também aos deputados ao Parlamento Europeu. E do ponto de vista político, que sentido faz que se mantenha como eurodeputado? Vamos ver, os formalismos, quer dizer, se calhar os juristas em casa de Ferreira Espeto de Pau, não é? Politicamente, toda a gente sabe que mesmo que ele amanhã diga que deixa de ser presidente do PDR, é assim que se chama, acho eu, toda a gente sabe que o PDR existe por causa dele, não é? Até porque se lermos as cartas que o Dr. Eurico Figueiredo publicou recentemente, até se percebe que só existe por causa dele mesmo, de Marinho e Pinto. Portanto, do ponto de vista, uma coisa é a formalidade das coisas, outra coisa é a substância da política. E, portanto, o Dr. Marinho e Pinto, para liderar o novo partido, não precisa do mandato ao Parlamento Europeu para nada, de certeza absoluta. Olha, eu há muito tempo, desde que o António falou nos tempos do engenheiro Lopes Cardoso, desde o episódio, o célebre episódio que aconteceu no Parlamento Português, com o Dr. Sá Carneiro e as opções inadiáveis, em que mais de metade do grupo parlamentar saiu, ficou no Parlamento como independente, depois constituíram a ASDI. Eu, desde aí, que passei a ter sempre essa posição. Quem se candidata para um partido e sai do partido, está bem, a lei pode dizer só quando se inscreve noutro partido, que é o caso, não é? Constituiu até outro partido. Mas eu mesmo que saia de um partido, acho que então num sistema proporcional se deve deixar o lugar, no plano moral. Falou-se no plano jurídico, no plano político. Penso que deve ser assim. Politicamente, a política não deve ser separada da moral, da ética. Penso que deve ser assim. É evidente que às vezes há circunstâncias. Quando eu digo num sistema proporcional, porquê?
Porque normalmente isto diz-se para os outros deputados que não o líder do partido. Porque o que se diz é, muitos deputados saem, ficam lá, mas foram eleitos à conta do partido, ninguém os conhecia. Exatamente. Aqui o caso é diferente, porque era o cabeça de lista, é o líder do partido. Só que nós não podemos defender um princípio para os outros que não são cabeça de lista e dizer para o cabeça de lista não. E, de facto, ele foi eleito pelo Movimento da Terra e depois deixou o partido e constituiu outro partido. Todos sabemos que, se calhar, o Movimento Partido da Terra, pelo qual eu tenho muita simpatia, se não fosse Marinho Pinto, se calhar não tinha eleito um deputado. Mas a vida é o que é. Ele optou por deixar o partido e constituir outro. Eu até ouvi declarar que, passado poucos meses, que ia deixar o Parlamento Europeu e que vinha disputar agora as eleições legislativas. Portanto, não sei, mas a minha opinião é que, de facto, isso deve implicar a perda do mandato. Agora, juridicamente, ainda vai ser controvertido. Eticamente, acho que deve ser. Ele candidatou-se pelo MPT, pequeno ou grande, mau ou bom partido, ele mudou de partido, constituiu outro. Não pode ter um partido lá, que agora já nem está, porque ele saiu, não é? O Parlamento Europeu está no PDRK. Mas isto acho que não faz sentido. Mas isto permite-nos pensar, refletir sobre o papel deste tipo de fenómenos na política? Sim, mas, Ana, há sempre uma dimensão, uma parte de dimensão humana e da opção pessoal de cada um, que é muito difícil a lei prever as situações todas. Eu acho, a lei nunca previu para líderes partidários. Porque eu há bocado vinha para cá e vinha a pensar, se for num sistema como o inglês, por exemplo, sistema maioritário, com círculos uninominais, em que se candidata um deputado de cada círculo, aí haverá mais razão para o deputado poder dizer, não, o mandato também é meu, fui eu que fui eleito neste círculo, apesar de que ele concorre pelo partido. E, portanto, a questão põe-se à mesma. No sistema proporcional, não. As pessoas chegam lá, votam no partido e, na maior parte dos casos, como não há possibilidade de escolha, de riscar, as pessoas elegem uma lista de deputados sem saber quem é a maior parte dos deputados. Por isso é que se entende que os mandatos são mais dos partidos do que dos deputados. Apesar de que, no plano jurídico puro, os mandatos são dos deputados e não dos partidos políticos. Os partidos políticos são intermediações, são entidades intermediadoras que apresentam as candidaturas, mas depois é o deputado o dono do seu mandato, não é? Os juristas são os complicados, mas isto, deixando o jurídico de lado, bonito era dizer, pronto, olha, eu saí, então eu também entrego o mandato. Agora, da beleza à realidade, vai alguma distância às vezes. Tal como da política. Voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira, esperemos e desejemos que já com uma solução para a Grécia. Sim, com governo, sem governo, com... Olha, que esperemos é sem fardas, não é? Como alguns, apesar de tudo, na Europa, se calhar sonhariam, no mundo. Porque hoje vi o Primeiro-Ministro reunido ali com fardas. E pronto, tudo isto... Bem, continuemos a dormir bem, na esperança tudo se resolve. Se Deus quiser. Obrigado aos dois. Obrigado, até para a semana. Obrigado, até para a semana.